Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Rodrigo Merchant e nesse vídeo tutorial eu vou te trazer dicas de como melhorar o controle do seu traço no meio digital. Sim, toneladas de pessoas me relataram a respeito de... Rodrigo, você tem algum método, você tem alguma técnica, alguma dica de como melhorar o traço, de como deixar a linha mais fluida na ilustração digital? Eu ouvi muitas coisas. Bom, mas antes de eu começar a contar o que eu ouvi, não se esqueça de deixar o seu like aqui no meu canal, de se inscrever se você não é inscrito e, lógico, ativar o sininho das notificações para ficar ligado em todo o conteúdo novo que está chegando. Outra coisa muito importante, eu gostaria que você comentasse aqui comigo qual foi a sua experiência antes e depois desse tutorial e se você conseguiu evoluir o seu traço no meio digital. Eu estava falando que muita gente comenta a respeito de que não gosta, não consegue, que acha feio, ou que tem muita dificuldade, ou simplesmente me fala, nossa, eu sou tão rápido para passar o traço final e sou tão preciso ilustrando nas minhas folhas de papel, quando eu vou para o Photoshop, 3 pontinhos. Então, fica ligado nesse vídeo que aqui eu vou te ensinar os meus macetes, a minha técnica, o que eu penso e como eu ajo na hora de fazer esse traço final. Porque existe uma receita para esse traço ficar fluido, bonito e a sua ilustração ficar com um contorno poderoso. Vamos então ao tutorial no Photoshop, ok? Olá pessoal, vamos dar início então ao nosso exercício para tomar controle no meio digital. Eu aproveitei, vou juntar o útil ao agradável. Isso aqui eu já finalizei e já postei há um tempo atrás, mas tem esse amigo aqui que tá no meu aguardo, né? Bom, eu vou fazer um pouco do traço limpo da minha arte e vou mostrar para vocês como eu faço para pensar a respeito disso. Eu vou falar a respeito do controle que vocês têm trabalhando no meio digital, como por exemplo, um dos conceitos do Cartoon é a gente trabalhar as linhas C, S, I. Ah, mas o que são linhas CSI? É você trabalhar linhas horas mais curvas, horas mais retas, como aqui essa saída do antebraço, curva, reta de novo, curva, semicurva, reta, semicurva, reta. É você fazer um jogo entre essa linha semicurva, quer dizer, curva, semicurva e reta, para tornar a ilustração uma coisa interessante. Porque se você faz o tempo inteiro curva, 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 ele vai perdendo um pouco a força, né? Ele vai perdendo um pouco do dinamismo. Então eu sempre falo que esse aqui é um excelente exercício para você colocar em prática a respeito do dinamismo das poses, como por exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho uma linha reta e uma linha curva, uma semi, uma reta. Aqui eu tenho uma linha semicurva, posso considerar praticamente como uma linha reta, e aqui outra, dando esses breaks, não é mesmo? Isso aqui que eu estou fazendo é muito difícil para a galera que está iniciando, e quando usam mesa assim como eu e não usam um dispositivo móvel como um display interativo ou um iPad, se torna um processo mais difícil ainda, né? Mais demorado, porque realmente ter esse controle é extremamente difícil. É o mesmo controle que você leva para se adaptar a algum certo tipo de folha, de superfície e tudo mais. Enfim, a minha primeira dica para você tomar o controle dessa situação, as pessoas às vezes não conseguem fazer essa linha contínua, né? Elas acabam trabalhando a ilustração dessa maneira, ó. Elas acabam... Aqui está o traço construtivo é achurado. Volta, filho. Ó, o meu traço construtivo ele é achurado, ele é cheio de achuras, porque faz parte do processo do esboço, a achura, a busca, né? O traço refinado, ele não pode ter esse aspecto. Então a maioria das pessoas, o primeiro erro, escolhe um pincel muito pequeno e vem fazendo isso aqui, ó. Ups. Vem fazendo isso aqui. Tá vendo? Porque não tem o controle. E aí quando faz isso aqui, isso é o que mais acontece, ó. Isso aqui
ele acaba matando todo o design que está lá embaixo, acaba perdendo a consistência, o poder da forma que está lá embaixo. Então, a minha primeira dica para você tomar o controle do digital é o pincel um pouco mais grosso, certo? Se você não consegue fazer esses traços contínuos assim, o seu cérebro ainda não consegue pensar nessas partes de maneira mais dinâmicas, como eu faço, como quem já tem prática consegue fazer, como aqui, nesse momento que eu estou mostrando, ó, essas linhas inteiras. Tudo bem que eu dou Ctrl Z quando a linha não fica do meu agrado, ou quando eu errei o centro do peito, como é o caso daqui, né? Mas quando você não consegue ter esse controle, esse dinamismo todo, o meu conselho é que você não trabalhe com ela inteira, né? Eu posso trabalhar com ela inteira fazendo assim. Eu já tenho o controle, eu trabalho com isso, o meu cérebro e a minha coordenação já estão treinadas para eu poder finalizar isso dessa maneira, né? Mas muitas vezes a pessoa não tem isso, ela não consegue. Então, o meu primeiro conselho, pincel um pouco mais grosso, ok? Segundo conselho, dá um zoom. Eu sei que o zoom engessa na hora de pintar, o zoom engessa bastante. Ah, Rodrigo, o que é um trabalho engessado? É quando você quebra o braço, graças a Deus eu nunca quebrei, é quando você quebra o braço, certo? E você tenta fazer coisas normais com o braço engessado. Já experimentou com o braço quebrado tentar, sei lá eu, pegar uma garrafa de suco na geladeira, né? Pegar um livro na prateleira com o braço quebrado, tentar abrir a maçaneta da porta do carro. São tarefas que no seu universo simples, com o braço engessado, vão se tornando extremamente penosas, extremamente difíceis de se fazerem, porque você quebrou o braço e tem algo te impossibilitando. Então, quando eu falo de processo engessado, eu estou falando disso, de deixar as coisas com um aspecto muito duro, muito xarope, né, de se fazer. Então, se você não conseguir fazer isso aqui, eu aconselho a dar um zoom, né? Você dá esse zoom e aí a gente começa a trabalhar por partes, como por exemplo, do ponto 1 ao ponto 2, certo? Então vamos trabalhar do ponto 1 ao ponto 2. Aqui eu tenho, deixa eu ver, aqui eu tenho uma curva, aqui eu posso ter uma linha reta, aqui eu posso ter outra curva, aqui eu posso ter outra linha reta, certo? Uma curva e uma reta. Aqui eu tenho uma curva, outra curva, só que ela tem que chegar até lá. Uma linha reta e aqui uma linha sinuosa. Vá fazendo por etapas, por partes, ó. Curva, no meio do caminho ficou semicurva e aqui ficou reta. Aqui ficou mais reta e aqui outra curva. Vá brincando de trabalhar por partes, ó. Ponto 1 ao ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. Se você começar a pensar nisso, nessa brincadeira de ligar pontos, ó, 1, 2, 3, você consegue com muito mais facilidade, 4, 5, 6, você consegue com muito mais facilidade chegar no seu objetivo, que é um traço refinado, bonito, né? Dinâmico, para que ele fique poderoso. A minha última dica, além de você brincar de juntar pontos, é você fazer exercícios simples no digital, como por exemplo, formas básicas, como triângulos, círculos, ok? Retângulos. Você desenhar qualquer coisa e depois brincar com essas coisas, você imaginar formas geométricas por detrás delas, como por exemplo aqui, para finalizar minha dica, no caso desse meu amigo aqui, ó, aqui a gente tem um triângulo, aqui a gente tem um quadrado, aqui a gente tem outro triângulo. Se você for pensar nisso dessa forma, se você imaginar isso aqui primeiro, ok? E depois for passar esse traço, e você for imaginando essas formas, se torna algo muito divertido, bem dinâmico, e além de se tornar dinâmico, se torna prazeroso, né? Outra coisa importante é que se você não praticar arduamente, as coisas simplesmente não acontecem. Às vezes
Às vezes rola uma janelinha no inbox, na última dúvida, e o aluno diz assim, mas eu vou aprender mesmo, né? Mas a gente aprende com o teu curso. Olha, eu tenho toneladas de conteúdo online nos meus cursos da WeTutors, e eu sempre digo, é como um livro. Eu, por exemplo, tenho um livro de anatomia animal que eu tirei da estante e comecei a estudar. Enquanto ele não saiu da estante, eu não comecei a praticar, eu não aprendi a anatomia daqueles animais que estavam no livro sozinha. Então, se você compra um livro, deixa na cabeceira e não lê, você não absorve o conhecimento. Você precisa praticar, você precisa estudar. Bom, eu gostaria então que você me contasse, depois dessas dicas dos pontos. A gente deu várias dicas aqui, ó. Dica dos pontos geométricos, de como ligar, de diminuir a espessura do pincel. Eu gostaria que vocês comentassem aqui para mim se essas dicas foram úteis, se vocês têm essas dificuldades e se vocês, claro, testaram isso em casa para me contar como foi a experiência de vocês com essa minha dica, e eu aguardo vocês em um próximo vídeo então. Até lá!